Jesus realmente tinha pele branca, cabelos castanhos e olhos azuis? O Novo Testamento não traz nenhuma descrição física de Jesus. A imagem mais conhecida de Jesus Cristo aqui no Brasil é a de um homem branco, barbudo, de cabelos castanhos claros e olhos azuis. Contudo, essa imagem tão difundida é uma construção que pouco tem a ver com a realidade. Historiadores afirmam que os judeus que viviam no Oriente Médio eram muito diferentes. Nesse vídeo vamos falar sobre a aparência física de Jesus. O Novo Testamento não descreve a aparência de Jesus. Não há nenhum desenho, quadro ou estátua de Jesus do primeiro século. Pasmem, a única referência que temos da aparência do Messias está no Antigo Testamento. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Vejam, a Bíblia diz que Jesus não era bonito. Alguns interpretam que ele era feio, mas a Bíblia diz simplesmente que ele não era um homem bonito ou atraente. Em resumo, Jesus fisicamente era um homem comum. Ele se misturava muito bem na multidão. Fisicamente falando, Jesus não se destacava pela beleza e provavelmente também não se destacava pela feiura. A figura de Jesus que vemos na arte católica e no cinema foi fundamentada pelo eurocentrismo. Claro que para os europeus, apresentar Jesus com fenótipo caucasiano era politicamente vantajoso. Existe um grupo que defende que Jesus era negro, devido à proximidade de Israel com a África. Contudo, eu acho que essa argumentação carece de sustentação. O suposto fundamento histórico do Jesus europeu é a suposta carta que Públio Lentulus escreveu para o Senado. A carta diz o seguinte: um homem de estatura um pouco alta e gracioso, com um semblante muito reverente, e os que o veem podem amá-lo e temê-lo. Seu cabelo é castanho, cheio, liso até as orelhas, ondulado até os ombros, onde é mais claro. No meio da cabeça os cabelos são divididos, conforme o costume dos nazarenos. A testa é lisa e delicada, a face sem manchas ou rugas e avermelhada. O nariz e a boca não podem ser repreendidos. A barba é espessa, da cor dos cabelos, não muito longa, mas bifurcada. A aparência é inocente e madura. Seus olhos são acinzentados, claros e espertos. Existe também uma suposta carta, escrita por Pôncio Pilatos, que traz o seguinte texto: os seus cabelos e barba de cor dourada davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele aparentava aproximadamente 30 anos de idade. Nunca havia visto um semblante mais doce ou sincero. Que contraste entre ele e seus portadores, com as barbas pretas e cútis morenas. O volume de arco também dá essa aparência para Jesus. Ele é a cara da sua mãe, só não tem a face lisa e redonda. O seu cabelo é um pouco mais dourado que o seu, entretanto é mais queimado de sol do que qualquer outra coisa. Ele é alto e os ombros são um pouco inclinados. O semblante é magro e de uma aparência morena, por causa da exposição ao sol. Os olhos são grandes e suavemente azuis, e bastante lerdos e concentrados. Este judeu nazareno está convencido ser o Messias do mundo. Esta é a mesma pessoa que nasceu da Virgem em Belém, há uns 26 anos atrás. Contudo, grande parte dos estudiosos apontam diversas imprecisões históricas e anacronismos nestes documentos. Além disso, essas descrições contrariam a descrição bíblica do livro de Isaías. E entre ficar com a Bíblia ou ficar com as descrições contraditórias desses documentos, eu fico com a Bíblia sempre. Além disso, se Jesus tivesse essa aparência, ele se destacaria muito do povo. Judas não iria precisar identificar Jesus com um beijo, bastaria dar essa descrição para os guardas. Outra suposta fonte da aparência de Jesus é o Sudário de Turim.
Muitos acreditam que Jesus foi envolvido nesse sudário, em seu sepultamento, e a imagem de Jesus ficou registrada no tecido. Contudo, muitos historiadores afirmam que o padrão de tecelagem do sudário não existia em Israel no tempo de Jesus. Esse padrão era comum na Europa medieval. Jesus era um judeu comum da sua época. Os achados arqueológicos indicam que o tamanho médio dos judeus daquele tempo era entre 1,50 m e 1,65 m. Suponho que Jesus era magro, em razão das longas caminhadas, e tinha a pele escura, por estar constantemente exposto ao sol. Eu também suponho, notem, eu disse suponho, que Jesus tinha um fenótipo mais parecido com os povos do Oriente Médio, e não um fenótipo caucasiano. Mas reparem, são apenas suposições minhas, suposições que eu faço com base no pouquíssimo conhecimento que eu tenho sobre esse tema. Na Igreja Cópita da Etiópia, Jesus e os apóstolos são retratados como negros. Na Igreja Católica Romana, Jesus tem a aparência dos europeus. E na Igreja Ortodoxa, Jesus é mais parecido com as populações do Oriente Médio. Não podemos negar que apresentar um Jesus com a aparência do povo ou da classe dominante é politicamente vantajoso. Para quem crê em Jesus, sua aparência física pouco importa. Eu entendo que a cor da pele e dos cabelos de Jesus não é relevante. Tanto é verdade que, se fosse, estaria registrado nas Escrituras. Eu entendo que Deus, ao não descrever a aparência de Jesus, está dando um recado para a humanidade, que foi profetizado para Abraão no livro de Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao não descrever o fenótipo de Cristo, nenhum grupo étnico atual pode dizer com certeza que é mais ou menos parecido com Jesus, nem dizer que um povo é superior e outro inferior. Todos os povos, independente da cor da pele, do cabelo e dos olhos, pode chegar a Cristo e ser salvo. Todas as etnias foram criadas por Deus e podem igualmente ser salvas pelo sacrifício do Filho.